Vale a pena morar na capital de São Paulo? A maioria dos meus clientes são da capital de São Paulo. Eu estive em São Paulo a semana passada e eu resolvi fazer algumas pesquisas aqui para a gente refletir sobre isso, né? Vale a pena morar nesse lugar? Uma cidade extraordinária, gigante e cara, né? Não teve como, assim, eu fiquei na região da Paulista ali e não tem como, eu fiquei lembrando dos meus clientes toda hora. Porque o cliente às vezes tem uma renda de 20 mil reais, trabalha de casa e a vida é difícil. Por quê? Porque morar ali naquela região é muito caro. Mas não é só sobre isso, né? Então tem vários aspectos que a gente precisa refletir aqui para saber por que eu deveria morar nesse lugar ou não. Primeiro, alguns pontos positivos, né, de morar em São Paulo. Essa questão muitas vezes a pessoa precisa da oportunidade, das oportunidades de trabalho, de emprego, de geração de renda. Ali é onde está o maior polo econômico do Brasil, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, o banco tinha uma diretoria que cuidava do Brasil inteiro e tinha uma diretoria de São Paulo. Ou seja, é um mercado à parte, um mercado que realmente do tamanho do Brasil, né? Juntava o resto do Brasil inteiro num lugar e São Paulo, algo específico ali para cuidar disso, por causa do tamanho do mercado. Então esse é um ponto legal, interessante. Um outro aspecto tem a ver com a diversidade, com a infraestrutura, com as possibilidades de você acessar cultura, eventos, enfim, tudo acontece ali naquele lugar. Inclusive tem hora que, quando a gente sai aqui de Uberlândia, por exemplo, onde eu moro, e vai para um lugar desse, a gente fica pensando assim, fica até meio perdido, com tanta informação, tanta coisa acontecendo, tanta gente passando para cá e para lá. Então esses aspectos, embora sejam cansativos para quem não está acostumado, são muito interessantes, né, essa vida. Mas eu compreendo que é uma vida interessante para quem pode pagar por essa vida. Porque se você realmente não tem uma renda alta, né, e eu vejo às vezes o cliente ganhar 20 mil reais e ficar passando dificuldade em São Paulo, em função de onde mora, é caro a moradia, porque a moradia arrasta consigo todas as outras despesas. Porque dependendo de onde eu moro, é o supermercado que eu vou comprar, é a farmácia que eu vou comprar, é a padaria da região. Então, o meu gasto com moradia, ele aumenta todo o meu padrão de vida. E isso é um problema. Então, na região da Paulista, por exemplo, que é onde eu fiquei, frequentei ali o Carrefour Bairro, alguns mercadinhos da região e restaurantes, enfim, algumas coisas nesse sentido. Eu fiquei assim meio assustado e entendi um pouco na realidade da vida que o cliente leva, porque é caro, realmente. E quando a gente fala caro, sempre que eu falo que algo é caro, eu estou comparando com outra coisa. Eu estou comparando com o quê? Com a minha região, por exemplo. Então eu tenho conhecidos aqui em Uberlândia que falam assim, cara, desde que eu mudei pra cá, eu tô de férias. Por questão de, tipo assim, o meu salário rende muito mais, eu não tenho trânsito eu não fico uma hora no trânsito ou duas, no máximo 10, 15, 20 minutos, no máximo para chegar de um ponto a outro, né? Então a vida ficou muito mais tranquila. E às vezes o cliente trabalha de casa e mesmo assim, poderia morar em outro lugar, poderia morar talvez em Jundiaí, que é muito próximo, em Indaiatuba, que é próximo, Itatiba, Valinhos. O estado de São Paulo é maravilhoso porque tem muitas cidades no entorno ali que dá para você morar, ter muita qualidade de vida e ainda assim acessar a capital, acessar esse mercado gigante aí na cidade de São Paulo mesmo. Então tem esses pontos positivos, mas o que a gente poderia colocar aqui de ponto de atenção, né? Por que eu não deveria morar em São Paulo, sabendo que eu poderia ter uma vida melhor em outro lugar? O primeiro aspecto é custo de vida. Porque em São Paulo você não vai morar em qualquer lugar, porque se você for morar em qualquer lugar tem um aspecto relacionado à segurança, né? Por exemplo, eu estou meio assustado, assim, pensativo, porque os meus clientes ou eles têm um carro blindado ou eles estão comprando um carro blindado para morar em São Paulo. Então essa sensação de insegurança, de sair na rua e toda hora que você fala, vou sair na rua, não leve o celular, não use o celular, não isso, não aquilo, as pessoas vivem com medo. Então esse é um aspecto que chamou muita atenção. Um outro aspecto, mas essa é uma questão que eu vejo que as pessoas elas ficam viciadas nisso, é o barulho, né? Tem hora que assim, eu quando saio daqui e vou para lá, o barulho ele é tão grande que eu fico pensando, nossa, assim, é ambulância o tempo todo, é carro, é avião, é gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Só que as pessoas que moram ali estão tão acostumadas com isso que eu acho que se elas forem para o interior, às vezes é perigoso elas entrarem num problema, assim, como é que eu vou viver aqui nesse silêncio? Ou nesse lugar que não tem esse tanto de informação, esse tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vejo que o maior desafio dessa questão da moradia, né, de mudar de um lugar como esse, é realmente aquela questão de tipo assim, cara, eu sou daqui, eu estou acostumado aqui, essa é a minha vida. Por mais louca que às vezes seja, isso é bom pra mim, certo? Eu não me vejo morando aí nesse lugar que você mora, ou em uma cidade do interior. Então isso é uma questão realmente muito difícil. Mas o custo de vida elevado, a falta de segurança, as pessoas sentem essa insegurança, né? Trânsito intenso, então todo lugar que você vai, você pode demorar 10 minutos ou 1 hora no trânsito, se você vai pegar um carro, por exemplo, né? Então são muitos aspectos que a gente precisa levar em conta para decidir o que a gente quer. Eu vejo que não é para todo mundo, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha de casa, se ela não precisa de realmente estar ali naquele lugar, e se ela fica muito em casa, às vezes o cliente trabalha das 9 da manhã às 9 da noite todo dia, provavelmente a vida seria muito melhor, teria muito mais qualidade se ela morasse numa cidade próxima, poderia ser próxima, mas que não é ali o centro do Brasil, né? Eu chamo São Paulo de capital do Brasil, porque é ali que tudo acontece. Mas às vezes ali é que está a oportunidade de trabalho. Então, Rafael, eu trabalho aqui, porque aqui também está o centro econômico e financeiro do Brasil. Então a pessoa vai ali em busca de oportunidade. Então se ali é onde você tem oportunidade, onde você faz uma alta renda, onde você realmente consegue prosperar e crescer, talvez seja para você mesmo. Mas se não é, precisa avaliar essa questão, qualidade de vida, né? O que eu faria com 20 mil reais fora de São Paulo e o que eu faço com 20 mil reais em São Paulo? O que eu faria com o tempo que eu ganho em outro lugar, no trânsito, né? Talvez, mas é tão louco que eu conheci uma pessoa de São Paulo que falou que no trânsito ela descansa. Não, Rafael, as 2 horas que eu gasto para ir para o trabalho é a hora que eu descanso. Porque aí eu deixo a meninada em casa, deixo os problemas lá e eu vou para o trabalho. E eu vou descansar no trânsito. É uma coisa de doido você pensar nisso, né? Peraí, mas se eu tivesse 2 horas fora do trânsito, fora de qualquer coisa, o que eu poderia fazer com esse tempo? Então esse é um aspecto importante. E aí eu pesquisei aqui algumas cidades do interior, na verdade, sinceramente, Jundiaí. Tá falando com a minha esposa, eu moraria em Jundiaí, uma cidade que está a cerca de 57 quilômetros de São Paulo, tem uma ótima infraestrutura, um número interessante de moradores, né? E uma estrutura muito boa. Indaiatuba também, um pouco mais longe, mas também é muito perto. Eu lembro que eu participei de um evento em Indaiatuba, uma cidade maravilhosa, uma cidade realmente que eu entendo que proporciona uma qualidade de vida muito maior por um preço menor. Então isso é interessante a gente observar para a gente realmente decidir o que me faz ficar aqui nesse lugar ou o que me faria ir para outro lugar. E um exercício que eu faço com os meus clientes, muitas vezes, eu tenho ajudado muitos clientes de São Paulo e alguns a gente faz essa reflexão, né? Muitos não, muitos é ali em São Paulo mesmo, às vezes também já tem uma renda muito alta, 50, 100 mil, vive uma vida boa ali na capital mesmo, mas alguns eu faço essa reflexão, vamos colocar no papel aqui, quais são os pontos positivos de ficar nesse lugar, quais são os pontos negativos de ficar nesse lugar, e o que melhoraria na minha vida se eu saísse daqui para ir para tal lugar, o que ficaria pior se eu saísse daqui para ir para tal lugar, perdas e ganhos. Então fazer esse tipo de análise é muito bom, porque nos ajuda a decidir, né? A decidir se a gente realmente continua onde a gente está ou se a gente vai partir para uma mudança, para algo que é para melhorar a vida, né? Se não é para melhorar a vida, não faz sentido, fica onde está mesmo. Mas a proposta aqui é você refletir sobre o que você tem vivido, onde você está e o que poderia ser a sua vida se você se movesse para outro lugar, o que poderia melhorar na sua vida nessa situação. Se você precisa de ajuda com isso, para viver em paz com as finanças, para planejar as suas finanças, para saber realmente se você está vivendo a melhor vida possível agora, com o dinheiro que você já tem, é só você clicar no link que está embaixo desse vídeo, na descrição. Você vai acessar meu clube de finanças ali, vai ter acesso a mim
E eu vou te ajudar a fazer esse processo de entender a sua vida hoje, de ter objetivos claros e de fazer esse plano que vai te tirar desse estado atual, te levar para a melhor vida que você pode viver agora com o dinheiro que você já tem. Bora prosperar, eu tô junto com você. Até o próximo vídeo.